Romanos 8, a partir do verso 1, diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança à carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habite em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Só até aí podeis assentar glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Estava orando ao Senhor e o Senhor colocou essa palavra no meu coração para trazer para a igreja. É uma palavra no nosso cotidiano. Existe, a Bíblia nos apresenta uma batalha espiritual entre a carne e o espírito. Todos nós conhecemos essa batalha espiritual. Essa batalha espiritual, ela vem desde Adão. Quando Adão peca e sai do jardim, essa natureza pecaminosa, ela nos tem acompanhado. A gente herdou essa natureza pecaminosa de Adão. Quando a Bíblia nos apresenta a carne, aqui a carne, ela tem vários significados, mas no significado que eu quero apresentar para a igreja, é a nossa natureza caída. É aquilo que nós fazemos diante de Deus, que Deus não se agrada. Ou seja, quando a gente vai lá para Adão, a gente percebe que o apóstolo vai nos dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa natureza não é porque eu quero, não é porque eu escolhi. Essa natureza carnal, ela vem de Adão e é herdada de Adão. Não importa o que eu faça ou o que eu deixo de fazer, essa natureza pecaminosa, a carne, o meu eu, o meu ego, o meu orgulho, está aqui. É impossível tirar de mim. Sendo cristão ou não cristão, ela vai estar aqui. Então a Bíblia vai nos apresentar que existe uma batalha espiritual. Hoje é culto de libertação. E a gente tem de falar acerca da palavra, dessa guerra que existe entre a carne e o espírito. O espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. E a Bíblia vai nos falar que quem a gente alimentar vai ser o vencedor dessa história. E a pergunta que eu te faço é: você está alimentando a sua carne ou o seu espírito? A gente tem buscado a Deus em verdade, em humilhação, em confiança, ou a gente tem deixado a carne tomar conta da nossa trajetória espiritual? Como está sendo a nossa vida espiritual como cristãos, como homens e mulheres de Deus na nossa trajetória? Será que a gente está indo mais para o lado carnal do que para o lado espiritual? No texto a qual eu li aqui, a Bíblia vai falar: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. A Bíblia me apresenta aqui que não há condenação para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E a Bíblia vai nos dizer lá em Gálatas 5, dessa batalha, dos 16 ao 26, que essa batalha que todo cristão passa, todo mundo que vem para a casa do Senhor, que busca a santificação, essa batalha, ela está ali todo dia. E a Bíblia vai nos apresentar que essa batalha, ela é constante, diária. Porque o maior gigante a qual nós temos de vencer somos nós mesmos. A maior batalha que a gente enfrenta na nossa caminhada e na nossa trajetória cristã é nós mesmos.
O maior gigante que nós temos de derrubar é o nosso eu. É eu que tenho de morrer para que Cristo possa operar no meu coração e eu viver o extraordinário do Senhor Jesus. Existe a batalha espiritual de anjos, sim. De demônios, sim. Existe uma batalha espiritual na minha vida, da opressão nas potestades malignas, sim. Mas a maior batalha é contra o meu eu. A maior batalha espiritual que a Bíblia nos apresenta é contra a minha carne. Essa batalha é difícil. E tem muitos que paralisam por não conseguir vencer essa batalha, essa guerra. Eles deixam esses desejos dominarem o seu coração e se afastam da presença do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A Bíblia vai nos dizer que existe uma batalha entre nós. Todo cristão vive um conflito dentro de si, entre a carne e o espírito. Essa guerra, ela é visível. Todos nós passamos por isso. Ela não é uma guerra externa, mas sim interna, ela é lá dentro de nós. A Bíblia chama isso de guerra entre carne e espírito. Quem governa nossa vida define nosso destino espiritual. Será que quem está governando a minha vida? A carne ou o espírito? Será que quem está dominando aquilo que eu sou diante de Deus? A carne ou o espírito? Porque isso vai definir o seu destino final. Isso vai definir a sua trajetória final, o seu futuro. E muitas das vezes as pessoas brincam com isso. Muitas das vezes as pessoas deixam isso de lado e vivem, isso não tem nada a ver, está tudo certo, está tudo normal, está tudo certo. Mas não dá nada certo. Quando a gente vem para a casa do Senhor, aceita Jesus, e a gente começa a ter uma trajetória espiritual, a gente vai passar por essa guerra. Você já percebeu que quando a gente ora para alguém, aquele demônio sai, no nome do Senhor Jesus, aquele demônio sai. Mas a carne, ela sai de nós? Não, ela permanece ali, a carne não tem como expulsar. Por isso que a carne, ela é difícil de se lidar. E a Bíblia vai nos apresentar acerca lá em Gálatas, de número 5, Gálatas capítulo 5, verso de número 17, fala assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um do outro, para que não façais o que quereis. Aí lá no capítulo 19, vai falar assim, no versículo 5, 19: porque a obra da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. A Bíblia vai dizer que aqueles que cometem essas práticas e não se arrependem, elas não vão alcançar a eternidade, não vai alcançar o reino dos céus. Há uma objeção. Quando a gente fala de carne, a gente também fala de espírito. A gente é constituído de corpo, alma e espírito, certo? O corpo e a alma é uma parte, mas o espírito é aquela parte que comunica com o meu Deus, com o meu Pai. O espírito é aquela parte que tem acesso ao Pai. Por isso que quando a gente separa um tempo para Deus em jejum e oração, a gente fica mais sensível à voz do Senhor, porque nesse período você está dando mais legalidade ao espírito do que da carne. Quando você passa um processo de santificação na sua vida e começa a errar menos e acertar mais, o espírito se fortalece dentro de você. Quando você consagra, quando você ora, quando você jejuma, o Espírito Santo de Deus se fortalece. O Espírito seu se fortalece, o Espírito Santo começa a reger o seu coração, a sua alma, o seu interior. Então essa é a batalha espiritual que existe na vida do crente. Essa natureza a gente herdou de Adão. É impossível sair fora disso. Essa batalha todo crente passa. Independentemente se é membro, se é pastor, se é líder, independente de quem seja o grau eclesiástico dessa pessoa, ela passa por essa batalha espiritual. O altar aqui passa, não passa?
Eu creio que todos nós passamos por essa batalha, ninguém está isento dessa batalha espiritual. Quando a gente fala de Velho Testamento, a gente vai falar que no Velho Testamento existe a lei. A lei no Velho Testamento era olho por olho e dente por dente. Se você pecasse, você morria, porque a lei de Moisés mandava matar, a lei era severa, e era impossível cumprir a lei na sua totalidade. Era impossível cumprir a lei na sua essência maior. Por isso que teve a necessidade de Jesus descer do céu, vir como servo, como homem, morrer na cruz e derramar a tua graça e estabelecer o reino, para que possamos ter a oportunidade de ser reconectado com Ele. Glória a Deus, aleluia. Essa reconexão não acontece por acaso. Deus derramou a graça, a misericórdia dEle. Essa graça, essa misericórdia nos alcançou e estamos aqui diante dessa graça e dessa misericórdia. Era impossível eu e você estar aqui se não fosse essa graça, essa misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Era impossível a gente caminhar na presença do Pai se não fosse essa graça, essa maravilhosa misericórdia. A Bíblia vai falar que graça é o favor imerecido. Eu não merecia essa graça, mas de alguma forma ela me alcançou. Eu não merecia essa graça, mas de alguma forma ela chegou até mim. Eu não merecia absolutamente nada, mas ela me alcançou de uma forma extraordinária. E quando a gente vai falar lá em Efésios 6, que a Bíblia vai nos apresentar lá sobre a guerra espiritual que existe, fala no demais, irmãos meus, revestido no Senhor e na força do seu poder, porque não temos de lutar contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. A vida do crente, além de ter uma luta espiritual na carne, ela também passa por uma luta espiritual no mundo espiritual. Anjos caídos ao todo tempo têm tentado te paralisar também na presença do Senhor. Anjos que não obedecem mais à voz do Senhor, a qual se rebelaram contra o Senhor, está o tempo todo tentando te afastar dessa presença para que você pereça e morra espiritualmente. Eles lançam dardos inflamados ao tempo todo no nosso coração para tentar nos paralisar. Eles lançam sentimentos errados, desejos errados, pensamentos totalmente ao contrário daquilo que Deus nos fala. E a Bíblia vai nos apresentar que existe uma armadura para que possamos resistir. Qual é essa armadura? É o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, a couraça da justiça. Paulo pega um exemplo de um soldado romano na época para expressar no mundo espiritual aquilo que o crente tem de viver espiritualmente. Senão a gente vai perecer, vai morrer, vai ser frustrado espiritualmente. A Bíblia vai nos apresentar dessa guerra também quando Jesus ele está no monte do Getsêmani. Quem lembra? Jesus ele pega 3 discípulos, vai à parte orar. E quando Jesus ele deixa os 3 discípulos orando e vai um pouco mais adiante orar, ele ora porque é chegado a morte dele. Ele ia se fazer pecado por mim e por você. E a Bíblia vai nos dizer que quando ele volta, ele acha os discípulos dormindo. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus fala: não pode vigiar comigo 1 hora. E ele fala: na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O próprio Jesus nos dá esse alerta: o espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. O espírito está ali, forte, mas a nossa carne, ela é limitada, ela é fraca. Espiritualmente falando, quem a gente tem alimentado mais? A nossa carne ou o nosso espírito? É uma pergunta. É muito fácil andar na carne, porque a carne, ela se deixa dominar por qualquer coisa. É muito fácil andar segundo a obra da carne, de prazer, mas no espírito é difícil. No espírito há um preço, no espírito há uma renúncia, no espírito há algo que a gente tem de fazer além daquilo que a nossa carne quer. A nossa carne, ela não queria vir para a igreja hoje.
A nossa carne não queria adorar o Senhor Jesus. A nossa carne, ela não quer orar, ela não quer jejuar, ela não quer consagrar, ela não quer santificar a tua vida. A carne, ela procura os teus próprios ideais. E muitas das vezes as pessoas se perdem nesse processo, ela não consegue vencer esse processo, se paralisa no meio do caminho. A Bíblia vai dizer também na carta de João, capítulo de número 3, a história de um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um homem que era um fariseu, um homem respeitado, um príncipe daquele povo. E aquele homem vai à noite ter com Jesus, e ele entendendo os milagres, os prodígios, as maravilhas, as curas, a ressurreição que Jesus fazia, ele entendeu que aquele homem era diferente, ele entendeu que aquele homem era de uma autoridade diferenciada, e ele vai à noite para que ninguém pudesse ver ele, e ele chega até Jesus e fala: Jesus, tu és mestre, Rabi, tu és mestre, porque ninguém faz aquilo que tu fazes, ninguém opera aquilo que tu opera. E a Bíblia fala que Jesus responde para aquele homem: necessário é que você nasça de novo, porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Há dois tipos de pessoas, crentes. Existem os crentes espirituais e os crentes carnais. Dois tipos de pessoas na casa do Pai, e é fácil conhecer essas pessoas. Eu posso simplesmente estar aqui de capa, falar que eu sou santo e o meu coração para com o Senhor Jesus. É pelas obras que a gente conhece quem é crente espiritual e crente carnal. Crente espiritual, ele não dá lugar à legalidade da carne, ele está ali o tempo todo lutando. E se porventura ele cair, ele pede perdão, ele se prostra diante de Deus e fala: Pai, me ajuda, me levanta, me dê força para que eu não venha pecar mais. Mas o crente carnal, o pecado já virou uma rotina na vida dele. Ele já não sente mais temor do Senhor Jesus, ele não sente mais o desejo de se arrepender daquele pecado, e ele continua. Ele vem para Cristo, mas ele continua na mentira. Ele vem para Cristo, mas ele continua na idolatria. Ele vem para Cristo, mas ele continua fazendo as coisas que ele fazia anteriormente. E aqui Nicodemos, nesse contexto, ele fala: é necessário nascer da água e do Espírito. É necessário nascer de novo na presença do Senhor. Mas esse nascimento não significa que a carne vai morrer. Ela vai permanecer até o último dia da tua vida. Essa batalha espiritual vai acontecer na sua vida até o dia que você fechar os seus olhos e dar o último respiro. Ninguém está isento dessa batalha espiritual da carne entre o Espírito. Por isso a gente tem de vigiar é todo dia que a gente tem de orar, é todo dia que a gente tem de jejuar, buscar a Deus verdadeiramente, tirar um período de jejum ali de 1 hora, 2 horas, consagrar o Senhor Jesus. É todo dia a gente tem de buscar o espiritual, senão a gente perece e morre espiritualmente, igreja. Isso é muito sério. Jesus, ele me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, eu já estou livre por intermédio do Senhor Jesus da lei do pecado e da morte. A morte e o pecado operava, ninguém conseguia cumprir a lei. Ele derramou a tua graça e a tua misericórdia, e hoje, diante de Jesus, nós temos a oportunidade de melhorar, porque Jesus, ele não nos deixou órfão. Ele mandou o Espírito Consolador que habita dentro de nós, para que possamos estar forte todo dia. Esse Espírito que nos auxilia e nos santifica diariamente. Por isso que o crente espiritual, ele anda alinhado com o Espírito Santo de Deus. Mas o crente carnal, ele já perdeu a sensibilidade do Espírito Santo. Ele já não anda mais segundo o Espírito, mas ele faz as coisas da carne e acha que está tudo certo, acha que está tudo normal, acha que não tem nada a ver. Mas o crente que é espiritual, que está com o Espírito Santo ali, buscando as coisas do alto, ele é sensível à voz do Senhor Jesus.
ela é sensível a um coração quebrantado e arrependido. Ele se arrepende, ele ora, ele busca, ele fala com o Senhor Jesus. Igreja, que a gente não venha ser crentes carnais, que o pecado não possa ser uma coisa normal na minha vida e na tua vida, que eu venha ter o processo de santificação, porque santo ninguém é. E se eu falar que eu sou santo e que não tem pecado, eu sou um pecador, eu já estou mentindo. Todo mundo peca e erra, mas a diferença é aquele que peca, se arrepende e nunca mais pratica, daquele que peca e não tem mais arrependimento. É a diferença de pecado e iniquidade. Pecado Jesus perdoa, mas iniquidade Deus não perdoa, porque a iniquidade é um erro seguido de outro erro sem arrependimento. Mas pecado é um acidente, um erro de trajetória, um erro de alvo. Eu não queria fazer, mas eu fiz. E não querendo fazer, Deus olha lá do céu e derrama a tua graça e a tua misericórdia, porque a gente tem um advogado que é Jesus Cristo, que intercede por mim e por você. Todavia, se a gente cair, a gente tem Jesus, mas aquele que busca esse Jesus verdadeiramente, em espírito e em verdade, e tem um coração aquebrantado e sincero, Deus perdoa. Mas aquele que não se arrepende, aquele que não tem essa sensibilidade, infelizmente, Deus não perdoa. Então a Bíblia vai me falar dessas características. Existe essa batalha espiritual, igreja. E a gente como igreja, a gente tem de falar dessa batalha. Carne é o meu eu, é o meu ego, é a minha vontade, é aquilo que eu sou. Todos nós temos uma luta interna dentro de nós. Não existe ninguém que não tem uma luta interna dentro de si mesmo. Todos nós temos uma batalha interna dentro de nós. Um é a bebida, outro é a fofoca, outro é a mentira, outro é a prostituição, outro é a lascívia, outro é a bebedice, outro é a glutonaria e assim por diante. Mas todos nós temos uma luta interna a ser vencida diariamente. Por isso que muitas das vezes as pessoas não suportam o peso, porque é muito bom viver a obra da carne. É muito bom fazer a vontade da carne. É um prazer ali, mas ela vai gerar morte em mim. No momento, a graça me deixa pecar. Na lei, olha para você ver como que é as coisas. Na lei eu tinha de praticar o pecado, e aquele pecado alguém tinha de confessar diante do sinédrio, e aquele pecado que eu fiz, que alguém viu, eu morreria apedrejado, porque a lei de Moisés mandava matar aquele pecado a qual eu fiz e as pessoas viram e caiu no ventilador. Mas agora na graça, eu não preciso fazer, na graça eu simplesmente penso, porque Jesus fala, ele vê afunilar, ele fala que aquele que olhar para uma mulher, no seu coração desejou, já cometeu o adultério. E essa aplicação já é em todas as áreas da nossa vida. Aquele que no seu coração já intenta mentir, ele já é mentiroso. Aquele coração que já intenta roubar, ele já é ladrão, ele já está debaixo da lei do Senhor Jesus, ele vê afunilar. Então, simplesmente se a gente pensar e descer para o coração, a gente já está diante de Deus em pecado. Mas a graça é tão engraçada que Deus deixa, não acontece absolutamente nada. Mas naquele grande dia você não vai poder entrar nas portas celestiais. Ela te deixa fazer tudo que você quiser. Tudo que você quiser, todos os seus desejos, seu coração mais podre, você pode fazer, sendo crente. Mas naquele grande dia Deus não vai te receber. Ele vai olhar e falar, aparta de mim, porque eu não vos conheço. Porque quando a Bíblia fala que Deus conhece aqueles que o ama, quando a gente tem amor para com o Senhor Jesus, a gente obedece, busca uma vida reta diante dele. Mas quando a gente não ama ao Senhor Jesus, qual é o primeiro mandamento? Amar o Senhor Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não cumpro esses dois mandamentos, eu estou falho.
eu não consigo chegar em lugar nenhum, porque tudo isso resume em 2 mandamentos. Se eu amo ao Senhor Jesus, eu obedeço. Se eu amo o Senhor Jesus, eu pratico a tua palavra. Se eu amo o Senhor Jesus, eu amo o meu próximo também, porque é impossível amar a Deus se eu não amar o meu próximo. Porque é bíblico, a própria palavra fala: se você não ama o seu irmão que você está vendo, como que você vai amar a Deus que você não vê? É impossível. Então, se você ama, você perdoa. Se você ama, você releva. Se você ama, você abraça. Se você ama, você trata bem, não trata com indiferença, independente se é seu amigo, seu inimigo ou uma pessoa que você nunca viu na vida, você vai tratar com carinho, com amor e com respeito, porque isso é a vontade de Deus na minha vida e na tua vida. Então essa batalha é real. Mas por outro lado, o Espírito Santo produz em nós o fruto do Espírito, que é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é a obra do Espírito que produz em nós. Contra essas coisas não há lei. Então, quando a gente tem o Espírito Santo em nós e busca agradar a Ele, busca adorar, busca vivenciar o extraordinário na presença do Pai, em renúncia, em negar a si mesmo, em tomar a cruz, em seguir Jesus, em orar, e quando cair, pecar, se arrepender, ir para os pés da cruz, pedir perdão, confessar, porque a Bíblia fala que aquele que confessa e abandona alcança misericórdia. Se você confessa e abandona, você alcança misericórdia diante ao Senhor Jesus. E esse Espírito Santo de Deus, ele traz esses frutos maravilhosos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É isso que Deus tem para mim e para você. É algo diferenciado. Igreja, não andei segundo a carne, mas andei segundo o Espírito Santo. Segundo o Espírito que é guiado pelo Espírito Santo. A gente tem de orar, tem de buscar, tem de matar essa carne todo dia. O maior gigante é nós mesmos. Quem aqui vai matar o gigante? Quem aqui vai lutar contra a sua carne, contra os seus desejos, contra os seus impulsos? Igreja, esses desejos não vão sair de nós. É uma guerra constante, diária. Ai daquele que achar que aceitou Jesus, está tudo certo e não vai acontecer mais nada. Meu filho, se prepara o lombo, porque a trajetória é grande. Vai passar por várias moinhas de Jeová, mas é o molde de Jesus. Vai passar por situações adversas. Entenda que Jesus, na cruz do Calvário, fala que Deus enviou o seu Filho em semelhança à carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Jesus, ele veio para condenar o pecado na carne. Ele se fez pecado por mim e por você. Ele venceu naquela cruz do Calvário. Outrora eu merecia morrer. Outrora a ira do Senhor Jesus estava apontada para mim. E a ira do Senhor Jesus ia me matar. Mas Jesus entrou na frente e se fez pecado por mim. E aquela ira que estava direcionada a mim, foi direcionada ao Filho de Deus, ao Jesus. Ele se fez pecado. Por isso que no monte do Getsêmani, ele suou gotas de sangue. Ele não estava com medo da morte. Ele não estava com medo de ser chicoteado, de ser pregado numa cruz. Ali na morte ele estava angustiado, porque ele ia se fazer pecado por mim e por você naquela cruz do Calvário. Então, toda vez que eu peco, eu estou crucificando Jesus novamente. Toda vez que eu desobedeço a palavra e vou para um rumo diferente, eu estou crucificando Jesus novamente. E a Bíblia vai nos apresentar que não existe pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado diante dos olhos do Senhor Jesus. A Bíblia vai falar sobre vários homens que pecaram na Bíblia. Mas as pessoas acham que uma fofoca é menor do que um pecado de adultério. As pessoas acham que um disse-me-disse, um falatório, uma contenda é menor do que um homicídio.
Diante de Deus é linear, tudo é pecado. Por isso que a gente tem de vigiar nos mínimos detalhes na nossa trajetória cristã. Vigia e ora, igual Jesus fala para os discípulos: vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Busca esse Jesus maravilhoso, porque Ele está aqui para te orientar, para te ajudar, para te perdoar, para te salvar, para te levar para o céu. Mas só entra no céu aquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, aquele que entendeu que nós somos pecadores sim, mas precisamos nos arrepender todo dia, lutar contra os nossos desejos carnais todos os dias. É uma batalha diária, todo dia. E se a gente ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias, a gente já vem o peso de se afastar. Quem aqui já teve esse peso de que você fica distante do Espírito Santo e vem aquele peso, aquela opressão de você sair fora dos caminhos? Por isso que ela tem de ser constante na minha vida e na tua vida. Se coloca de pé, igreja. Vamos orar ao Senhor Jesus. Vamos clamar, vamos orar para que Deus possa abençoar a minha vida, a tua vida. Você que necessita de uma graça, de uma misericórdia, apresenta para Deus, precisa de um milagre. Coloca nas mãos do Senhor, porque Ele pode fazer todas as coisas. Jesus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o todo-poderoso, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Coloca a sua causa diante de Deus. Coloque você mesmo, que é o seu maior gigante, e faça a oração: Jesus, me quebra, me transforma, me refaz se preciso for, mas que eu venha estar trilhando os seus passos, que eu venha fazer a sua vontade conforme o seu querer, que os meus pensamentos sejam os teus pensamentos, que os meus objetivos sejam os teus objetivos. Nós viemos orar nesse propósito. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Papai querido e Papai amado, nessa noite, ó Pai, clamamos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor, Papai, é o Deus, Papai, que sonda os nossos corações, Pai. O Senhor é o Deus que conhece a nossa trajetória, Pai. Papai, nos perdoa pelos nossos pecados, Pai, porque somos pecadores, Pai. Papai, opera, Papai, a Tua graça, a Tua misericórdia em nosso meio, Pai. Papai, vai dissipando, Papai, as trevas, Pai, que tem, Papai, lançado setas e laços, embaraços na vida do teu povo, Pai. Papai, nós damos uma ordem no mundo espiritual, em nome de Jesus, ó Pai. Todo laço, todo embaraço, Papai, vai quebrando, Papai, em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, visita cada coração aqui nessa noite, Pai. Fortalece, Papai, cada vida aqui, Papai, nessa noite, Pai. Pai, que eles não venham, Papai, cumprir as obras da carne, mas que eles venham, Papai, andar, Papai, segundo a tua justiça, segundo, Papai, o teu Espírito, segundo a tua graça e segundo a tua misericórdia, ó Pai. Papai, cria em nós um coração aquebrantado, ó Pai. Papai, que busca a tua verdade, que busca, Papai, cumprir a tua justiça, Pai. Papai querido, Papai amado, vai visitando cada coração aqui nessa noite, Pai. Eu não sei, mas o Senhor conhece, Pai. Papai, o Senhor sabe a aflição, Papai, do teu povo. Papai, o Senhor conhece a necessidade do teu povo. Ó Espírito Santo, Papai, não deixe o nosso coração pecar contra o Senhor, Papai, mas nos santifica diariamente na tua presença, Pai. Papai, para que essa luta, Papai, possa ser, Papai, constante, Pai, que nós venhamos, Papai, vencer, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, opera o teu milagre, o teu propósito na vida de cada um aqui, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Muito obrigado por chegar até aqui. Curtam, comentem e compartilhem. E não se esqueça de se inscrever no canal para me ajudar.